Hoje vamos fazer uma intervenção à volta de uma das muito habituais e comuns gafes do Sr. Presidente da República, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, uma selfies para alguns também. E tem a ver com uma gafe que, do meu ponto de vista, é complexa, porque envolve uma das grandes potências mundiais, ainda a maior potência do mundo, os Estados Unidos da América, e o seu Presidente da República, o Sr. Donald Trump. O que acontece é que, na sequência já de vários anos de grande conflito à volta da questão da liberalização das armas nos Estados Unidos da América, da venda das armas nos Estados Unidos da América, que divide claramente a ala esquerda do Partido Democrático da ala direita do Partido Republicano e com fortes influências e movimentações à volta das alas centrais de cada um dos dois partidos, no caso, e que cria as condições para que, até durante algum tempo, somente ao nível de algumas minorias, mas, de há 2 anos para cá, movimentando largas dezenas de milhares de estudantes nos Estados Unidos da América, estudantes liciais, foi nesse setor que começaram as manifestações, de protesto a exigir uma regulamentação mais rígida em relação à venda de armas, que é completamente liberalizada nos Estados Unidos da América ou na maior parte dos Estados Unidos da América. A razão pela qual existe esta venda das armas absolutamente liberal não é, ao contrário do que muitos dizem, uma questão que tenha a ver com os lobbies dos vendedores de armas. É evidente que esse lobby é fortíssimo, mas a razão principal não passa por aí, na minha opinião. A razão principal passa pelo facto de os Estados Unidos da América, enquanto grande potência mundial, necessita de ter uma juventude particularmente violenta e especialmente formada nas armas e no conhecimento das armas, para depois ser mais facilmente integrada nas Forças Armadas Americanas e ser utilizada como tropa de choque aqui, ali e acolá, nos múltiplos conflitos que os Estados Unidos da América vão gerando a serviço, particularmente dos interesses das petrolíferas mundiais. Nesse contexto, é evidentemente difícil aos setores da direita americana, e em particular do Partido Republicano Americano, aceitar uma regulamentação das armas que dificulte a abordagem e a aproximação dos jovens em relação às armas e à sua utilização e ao ato que todos nós repudiamos, mas que para lá é essencial, de matar. É necessário que a juventude americana, para a direita americana, continue a ter esse ímpeto assassino no sentido de ser uma parte da sua cultura. Não se trata já da cultura dos cowboys e dos bandidos e dos assaltos a bancos e dos assaltos às carruagens. Não se trata de nada disso. Trata-se, de facto, desta necessidade de ter uma juventude formada para o efeito da guerra. Essa é a questão central. Daí, no caso, que a componente mais moderada, mais civilizada, mais progressiva dos Estados da América, e que é uma componente que, no fundo, não quer senão uma distribuição desses poderes exagerados que este país tem, por forma a que as relações entre países seja mais distendida e mais participada, esses setores pretendam, obviamente, que esta liberalização seja crescentemente travada. Perante esta realidade, perante o facto do Sr. Donald Trump ter sido, desde a sua campanha eleitoral até há cerca de 24 horas, que está feito agora um daqueles seus famosos tweets, no sentido de dizer que sim senhora, que também quer regulamentar a venda de armas, perante esta realidade, o Sr. Presidente da República deste Estado português, de 89 mil km² e 10 milhões de habitantes, viventes cá, no caso concreto, há um pouco mais de portugueses pelo mundo fora, esse cidadão decidiu fazer uma mensagem dirigida ao Sr. Donald Trump e divulgar essa mensagem no site da Presidência da República, lamentando a vintena de mortes e vintena de feridos, no caso, em Los Pasos, no estado do Texas, fronteira com os Estados Unidos da América, com o México, perdão. A verdade é que, em primeiro lugar, o assassino, ao contrário daquilo que são os interesses da extrema-direita americana, não é nem um índio, nem um negro, nem um mexicano, nem um latino-americano, é um caucasiano, em primeiro lugar. Em segundo lugar, ainda por cima, é um caucasiano que se assume racista.
e que diz que o problema que os americanos têm é que têm demasiados índios, demasiados negros, demasiados latino-americanos e que têm que ser retirados dos Estados Unidos da América. Esquecendo-se ele, como é costume, que provavelmente os primeiros a terem que sair seriam possivelmente os caucasianos, porque os Estados Unidos da América, na sua origem, é a Índia, como todos nós sabemos. Nesse contexto, o próprio Donald Trump sente-se um bocado inseguro, porque não consegue fazer aquela sua propaganda habitual de que é necessário pôr na ordem, entre aspas, como ele costuma dizer, esses vadios, esses não trabalhadores, desses negros, desses latino-americanos, etc., porque é um caucasiano que fez o que fez, no caso. E certamente que se sente tão incomodado que teve que ter alguma cautela na primeira abordagem que fez em relação à circunstância do assassinato destes 20 cidadãos americanos por um cidadão americano fortemente armado. Esse é o primeiro aspecto. O que significa que, do ponto de vista diplomático, certamente que a solução adequada para um Estado como Portugal seria o silêncio. O silêncio das instituições públicas e das instituições políticas e, obviamente, a intervenção política dos partidos, das associações, dos sindicatos, etc. Porque, do ponto de vista da chamada realpolitik, qualquer posicionamento de apoio ao Sr. Donald Trump seria particularmente negativo dentro da União Europeia, contra o Sr. Donald Trump seria particularmente negativo junto de alguns amigos do Partido Socialista Português, porque a Internacional Socialista, infelizmente, é demasiado pró-Trump do que deveria ser. E, nesse contexto, aliás, como vemos no caso dos acontecimentos da Venezuela e no Brasil, etc. E, nesse contexto, o silêncio deveria ser garantidamente a atitude mais adequada do Presidente da República Portuguesa. Ao não ter feito o silêncio, ao ter escorregado, como costume, pela ânsia que ele tem de visibilidade, ele criou uma circunstância que pode ser particularmente complexa para Portugal, até porque os Estados Unidos da América têm vários assuntos a tratar com Portugal, como, por exemplo, a base das lajes, que é uma coisa muito complexa para Portugal se perder a base das lajes, do ponto de vista das Ilhas dos Açores, e que a circunstância ainda não está tudo muito claro em relação a esse assunto, e os americanos já não precisam garantidamente da base das lajes com esta política militar onde os drones resolvem 90% dos problemas, como estamos a ver, aliás, nos conflitos ali na zona do Estreito de Hormuz com o Islão e os Estados Unidos da América, etc. Nessa perspectiva, o que é também curioso é ver o silêncio da esquerda sobre este assunto. É mais uma vez um tema que não posso deixar de referir. A esquerda deixou de ser uma esquerda internacionalista e passou a ser uma esquerda localista, isto é, regional, local e, com um bocado de sorte, às vezes nacional. No restante, é uma esquerda que perdeu a sua lógica de solidariedade internacional. Vemos, por exemplo, o silêncio da esquerda em geral, tirando um ou outro caso, em relação, por exemplo, à Guiné Equatorial, que foi saudada pela CPLP e, portanto, pelo governo português, apesar de manter a pena de morte, apesar de se manter enquanto ditadura, apesar de manter largas centenas de cidadãos da Guiné Equatorial presos, como em relação ao Brasil, do Sr. Bolsonaro, etc. Nessa circunstância, era bom que alguém começasse a pôr as questões, e nós estamos a fazê-lo, como é óbvio, pôr as questões em cima da mesa. Não é possível este silêncio. Obviamente que a esquerda portuguesa devia estar ao lado dos movimentos estudantis a favor da regulamentação das armas nos Estados Unidos da América. Obviamente que nós não podemos continuar a aceitar que um Presidente da República seja um naif e se dedique ao prazer da sua imagem em vez de se dedicar ao prazer de servir o país.